Com mais de 8 milhões e meio de unidades produzidas ao longo de 42 anos, é muito difícil que um brasileiro não tenha alguma história com o Volkswagen Gol. No meu caso, foi o primeiro carro que eu andei na minha vida, porque eu saí da maternidade em um Gol CL 1.6 1990. E também porque de 2000 até 2007 o único carro da minha casa era um Gol Special 1.0, que só tinha ar-condicionado e depois gás natural. Era uma tragédia, porque em movimento parecia que ele estava parado, porque o carro era muito fraco. E se você ligava o ar-condicionado, ficava pior ainda. Mas era o carro da casa, ele tem história na família por ter sido o primeiro carro novo dos meus pais, e é um Gol. Também foi o primeiro carro de muita gente por aí. Mas hoje eu não estou aqui para contar a minha história, eu estou aqui para contar a história do Volkswagen Gol, dos 42 anos do Gol e dessa despedida com o Gol Last Edition. E eu acho que você deveria assistir esse vídeo até o fim, porque esse é o nosso especial de final de ano e eu vou dirigir esses dois carros para te contar o que mudou do primeiro Gol para o último deles. Só que agora nós vamos lá para o acervo da Volkswagen e ver um pouquinho de cada uma das gerações do carro mais vendido da história aqui no Brasil. Eu vou usar esse belo acervo de carros da Volkswagen aqui na fábrica da Anchieta para dar uma volta pela história do Gol aqui no Brasil e também te mostrar o último deles. Mas antes eu só vou te pedir para você se inscrever no canal da Quatro Rodas, clicar no sininho para você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo. E se você quiser assinar todo o conteúdo da Quatro Rodas, é só apontar seu celular para esse QR Code aqui atrás. Esse daqui é o primeiro Gol, o Gol BX 1300, que era o novo Fusca, como apareceu na capa da Quatro Rodas em maio de 1980. Só que, na verdade, o carro que deveria substituir o Fusca era um pouco mais Fusca do que deveria. Essas linhas eram modernas para a época, o projeto em si era bem moderno, tinha aproveitamentos de espaço melhor, já tinha pneu radial, mas o motor desse carro é um 1300 a ar, é uma versão adaptada do motor do Fusca. E isso rendeu a ele o apelido de Gol Batedeira, porque uma coisa que esse motor não era silencioso. Ele era econômico no Fusca, era resistente, mas o barulho é bem característico. E por mais que ele tivesse 4 cavalos a mais aqui no Gol, em relação ao Fusca, eram 50 cavalos, também com câmbio de 4 marchas, era um carro lento. No primeiro teste da Quatro Rodas, esse Gol demorou 30 segundos para chegar aos 100 km por hora. Com esse desempenho, foi um pouco difícil para ele conquistar o consumidor brasileiro nos primeiros anos. Bom, é hora de dar uma volta com o Gol 1980. Esse aqui tem 60 mil rodados, está bem novo, bem inteiro. A sensação do motor a ar na dianteira é completamente diferente de qualquer experiência com motor a ar da Volkswagen que eu já tive. Na verdade, a resposta do carro em si é legal. Tirando a gasolina que está um pouco velha, é legal. Também tem um detalhe, esse carro ainda usa platinado, ele não tem ignição eletrônica. E isso também chega a comprometer um pouco, digamos assim, a confiabilidade do carro. A Volkswagen só começou a mudar isso, inclusive no Fusca, em 81. Então, faz parte. Ele está com platinado novo, o problema agora é a gasolina. Carro de coleção fica parado. Mas o carro tá legal. Deixa eu só manobrar aqui. A direção não tem assistência nenhuma, tem esse volante fininho. E é legal que a geometria faz o carro ter um diâmetro de giro até melhor. Na real, é muito louco ter essa experiência do motor vibrando aqui na frente com o carro atrás e não ser esse barulho vindo de trás, é muito diferente. Mas o Gol em si já era um carro muito mais confortável de dirigir do que um Fusca. E isso prova como ele era um projeto muito mais sofisticado. Fica aqui a experiência de dirigir o primeiro Gol. E é até um pouco difícil entender os motivos que levaram a Volks a fazer o Gol desse jeito aqui no Brasil, com motor a ar, esses faróis quadrados, porque são elementos que já haviam reprovado no projeto do primeiro Golf, que foi lançado na Alemanha em 76, ou seja, 4 anos antes. E, no final das contas, a Volkswagen acabou mudando essa situação aqui com o passar do tempo.
Para o lançamento do Voyage em 81 e da Paraty em 82, a estratégia já foi um pouco diferente com relação ao motor, porque os dois já estrearam com motor refrigerado a água, o 1.5 MD, que vinha do Passat. Era um motor com 78 cavalos, 28 cavalos a mais que o Gol. E em 81, o que a Volkswagen fez foi oferecer o motor 1600 a ar para o Gol. Era um motor de 55 cavalos ainda. Era um deslocamento, mas não era uma força que fizesse diferença para o Gol. Nesse ano de 81, inclusive, o líder de vendas foi o Fiat 147. Foi só em 1985 que o Gol ganhou o motor 1.6 MD nas versões S e LS, que eram as mais baratas. E esse motor já estava na Paraty, no Voyage e no Passat. Foi o que mudou a sorte do Gol, porque foi justamente em 85 que ele conseguiu finalmente passar o Fusca nas vendas. Isso depois de um 8º lugar em 81, vendendo 1/3 do que o Fiat 147, que era o líder naquele momento, vendia. Aquele famoso motor AP só estrearia em 86. O motor 1.6 MD só durou um ano. E o AP estava tanto nas versões de entrada, com a versão 1.6, quanto na GT, que era o 1.8 AP, que fez a fama e aí sim mudou a visão de esportivo dentro da família Gol. Essa água circulando no motor para arrefecer ele fez toda a diferença para o Gol. E a Volkswagen aproveitou isso e já engatilhou uma reestilização em 1987, colocando para-choques envolventes, subindo para o conjunto dos faróis a seta, modernizando mesmo o visual do Gol para o que havia, entre os Volkswagen vendidos lá fora. E ainda deu tempo, ainda em 1987, do Gol se tornar pela primeira vez o carro mais vendido do Brasil, superando o Chevrolet Monza, que vinha mantendo uma certa consistência nesse posto. O que a gente veria com o passar dos anos é que essa liderança seria ininterrupta por 27 anos. Ela só acabou em 2014, quando o Gol já nem era mais aquele carro que todo mundo queria comprar, como no início dos anos 90. Eu só queria dar essa volta pela história do Gol quadrado para mostrar que a vida dele nem sempre foi fácil, pelo menos no que diz respeito às vendas. Mas se ele foi lançado com um motor já datado, coube ao Gol GTI, lançado em 1988, ser o primeiro carro nacional com injeção eletrônica, que numa época de restrições à importação de componentes eletrônicos, itens de informática, era uma grande revolução para o carro nacional. E talvez esse seja o feito mais lembrado dessa fase do Gol. Mas ninguém lembra que em 1989 o motor AP 1.6 foi substituído pelo motor 1.6 CHT da Ford, porque era o início ali da Auto Latina, quando a Ford se juntou com a Volkswagen. A Quatro Rodas chegou a publicar um comparativo entre o Gol 1.6 AP e o Gol CHT. E assim, é aquilo, o carro piorou, o desempenho caiu, tem 17 cavalos a menos, 0 a 100 piorou em 1 segundo. Tem até uma linha um pouco dramática dizendo que o AP600, que é esse motor 1.6, havia sido a melhor coisa que a Volkswagen havia feito naqueles 30 anos de Brasil. Era o melhor motor que se tinha. Mas o Gol já era um sucesso e isso não atrapalhou o sucesso dele no Brasil. Inclusive, você pode conferir o link desse comparativo aqui na descrição do vídeo. O Gol já havia ganhado o conjunto óptico com o farol retangular e a seta do lado, mas foi em 91 que ele recebeu essa frente aqui, que tem essa barra mais larga e os faróis mais estreitos, que é o chamado Gol chinesinho. Esse daqui, por sinal, é um Gol GTI 93, já uns anos adiante. E foi justamente em 93 que lançaram o famoso Gol 1000, o Gol 1.0 que concorreria com o Fiat Uno Mille. E que ficou famoso, no caso do Gol, porque não dava nada. Era o motor 1.0 da Ford, CHT também, que se no 1.6 ele já havia perdido desempenho, imagina um 1.0. Mas era um carro barato, era o início dos carros populares e foi um carro importante para a história também do Gol e do mercado brasileiro. O Brasil já era tetracampeão quando a segunda geração do Gol foi lançada em setembro de 94. É o famoso Gol Bolinha, um apelido justificável para as formas rechonchudas dele. Ele tinha elementos da base do Santana, da própria primeira geração do Gol. Não precisa entrar nesse mérito. Ele era uma evolução clara,
e ele ainda tinha motores 1.0, 1.6 e 1.8 e até o 2.0 no GTI. Inclusive, em 95, chegou o Gol GTI 16 válvulas, que ele tinha um motor, né, com cabeçote 16 válvulas alemão, só que ele era tão mais alto que vinha um calombo aqui no capô, porque senão o capô não fecharia com aquele motor. Coisas da Volks. Mas Gol Bolinha foi um carro bem importante e essa base ela seguiria em produção por 20 anos. O legal é que essa nova geração também representou uma grande evolução na cabine do Gol. Esse painelzão assim mais próximo do motorista, também deslocado, né, o console central deslocado. Claro, a direção também era um pouco para a direita, mas enfim, isso daqui era um tanto impressionante em 94. Até o Corsa, que estreou no mesmo ano e tinha um visual moderno, tinha o painel mais recuado. Isso aqui era dava outra vida para o carro, para um carro popular. E me traz muitas lembranças. O carro da minha mãe, o Special, era basicamente isso aqui, não tinha nada. Esse aqui também não tem ar. O ar dela foi colocado na loja depois. Esse aqui é 1.6, então ele tem até o quadro de instrumentos um pouco mais completo. No dela, no lugar do contagiros, tinha uma imagem do perfil do Gol que mostrava que a pressão do pneu dianteiro era 28 e do traseiro era 30 e tinha uma luz espia para temperatura, não tinha um termômetro. Isso não funcionava ainda muito bem porque eu lembro de pelo menos 2 vezes que esse carro ferveu. Mas, enfim, era um carro básico como esse, com vidro manual, sem rádio, sem nada eletrônico, trava era no pininho, você tinha que puxar o pininho, não destravava automaticamente. Eram realmente outros tempos. Mas era legal, porque, enfim, é um Gol, né? Eu tava falando do Gol Special e uma das minhas maiores frustrações de criança foi descobrir que o Gol Special ele ainda mantinha o visual da geração 2 quando já existia a geração 3, porque esse carro aqui, esse facelift, ele foi lançado em 99 e pra mim esse visual é o que melhor traduz o que é um Gol. Acho que é o melhor Gol que foi possível fazer, até pela conjuntura da situação, porque o mesmo carro ele tinha que ser hoje o que seria, vamos lá, não hoje, mas uns anos atrás, ele tinha que ser o Up, tinha que ser o Fox, tinha que ser o Gol, tinha que ser o Polo. Era o carro que você comprava com motor 1.0 16 válvulas ou com 2.0 AP. E você podia comprar tanto um 1.0 completo quanto um 2.0 pelado, sem nada. Era muito louco configurar um Volkswagen, tudo era opcional, tudo era vendido item por item. Esse carro aqui, essa unidade específica, é o Volkswagen de número 10 milhões fabricado no Brasil. Ele foi fabricado e foi para o acervo da Volkswagen. E é uma configuração com airbags dianteiros, contagiros, ar-condicionado, mas que não tem vidro elétrico, não tem encosto de cabeça traseiro, maçaneta sem pintura. É muito louco isso, mas era a Volkswagen daquela época. Esse motor 1.0 16 válvulas é um caso à parte. Nessa época, a Volks meio que tirou do Gol G3 o motor 8 válvulas, deixou para o Special e, bom, vamos lá, nós temos um 16 válvulas com mais potência, coisa de 72 cavalos, 71 cavalos. É melhor do que o 8 válvulas. E o brasileiro começou a experimentar o 16 válvulas tanto no Gol como Renault, Peugeot, mas uma questão de lubrificação do óleo que gerava borra acabou transformando a popularidade, piorando a popularidade desse motor. Ele começou a dar problema, e era 16 válvulas. E o mecânico não gostava de 16 válvulas porque a retífica que ele levava o motor não aceitava, não tinha equipamento para isso. Então esse motor 16 válvulas acabou sendo meio que condenado. Por muito tempo o brasileiro teve receio com cabeçotes multiválvulas em motor, mas o problema não era o motor, era uma questão de lubrificação. E ainda teve 1.0 16 válvulas turbo, que entregava o mesmo desempenho quase das versões 2.0, mas também teve Gol GTI 2.0 16 válvulas, que foi o Gol mais potente da história, já dá para dizer isso porque não vai ter mais potente. Ele tinha 153 cavalos e fazia o Gol andar muito bem, com um visual muito legal da geração G3 e o melhor painel, lista de equipamentos que já incluía até freio, ABS, era legal. Mas também teve em 2003 o primeiro Gol Total Flex, que era motor 1.6 AP, que também ganhou toda a linha Volkswagen em pouco tempo. Eu lá
com os meus 10 anos, ficava encantado com esse painel aqui. Porque ele tinha as linhas mais retas, ele conseguia explorar tonalidade de cinza mais escuro em cima, mais claro para baixo, tudo alinhadinho, tudo meio simétrico. Ele conseguia chegar próximo de carros mais caros, como um Bora, um Golf. Você tinha esse aspecto premium. E era meio que a intenção da Volks mesmo. Porque você podia configurar o Gol como um carro melhor ou como um carro básico. Esse aqui com airbag, o ar-condicionado. Você vê que tem um aro cromado aqui na alavanca de câmbio, que era meio que padrão nessa época, mostrador completo no quadro de instrumentos. Inclusive, ele tinha uma iluminação meio neon, meio azulado, que também era uma coisa bacana quando eu era bem mais novo, pelo menos de ver. Mas ainda era um Gol. A direção continua deslocada, os pedais também ficam um pouco mais para a direita. Mas eu ainda acho que esse daqui foi o melhor Gol de todos. Inclusive, nessa época, ele chegou a ser tão exportado que foi parar na Rússia e até na China ele foi fabricado. Teve umas 35 mil unidades fabricadas na China. Não colou muito. Gol é coisa do Brasil. A questão é que um Gol tão bom e tão abrangente dentro da linha já não fazia mais sentido ali no início dos anos 2000. Em 2002 surgiu o Polo, em 2003 veio o Fox para substituir o Gol e acabou sendo posicionado acima. Então o Gol ele foi quem sofreu mais ali, ele precisou andar para trás, regredir um pouco. E foi o que aconteceu em 2005 para a linha 2006, que é o lançamento do Gol G4, um carro visualmente mais simples, com menos peças, mais robusto até. Há quem diga que esse carro é um trator, mas que ele não tem tanto apelo nem de equipamentos, nem de visual. Era o carro popular, era um carro simples, e quem quisesse algo melhor tinha a opção dentro da Volkswagen. Essa simplificação se reflete aqui dentro. O painel virou praticamente quase que uma peça inteira só. Ele para de se encontrar aqui com o console, que virou um plástico mais simples, tem uma alavanca de câmbio também simplificada, as saídas de ar redondas também ajudavam a economizar o custo, porque era exatamente a mesma saída em todos os cantos, e o quadro de instrumentos era praticamente o mesmo, disponível para o Fox, com um cluster bem menor, tudo mais concentrado, tudo mais compacto e sem computador de bordo ou qualquer outro mimo ou qualquer outro equipamento. Para você ter ideia, quando alguma empresa exigia um Gol com airbag, e aí quase sempre era o motor 1.8 que praticamente só estava disponível para isso, a Volks tinha que colocar o painel do G3. Ela reaproveitava o painel do G3 porque já tinha sido feito para isso. Porque esse daqui, que é um bloco inteiro, ele não tem preparação para airbag. E essa coisa com o acabamento era tão padrão nesse carro que eles não tinham problema também em deixar alguns parafusos, alguns buracos de parafuso à mostra. Era quase uma tentativa de transformar isso em um sinônimo de robustez para o carro. E robusto ele realmente era. Isso é verdade. Ainda bem que o Gol G4 não representou que a Volkswagen estava desistindo do Gol. Em 2008 surgiu o Gol G5, que era na verdade a terceira geração do Gol. Que aqui nós vamos usar o Gol Last Edition, o último Gol lançado, como representante. Esse carro em si, né, essa base, representou uma grande revolução no significado de Gol, porque era um carro que nascia na plataforma PQ24, a plataforma de Polo, de Fox. Era uma plataforma mais moderna e que permitia ter alguns equipamentos antes inimagináveis para o Gol. Foi quando surgiu, por exemplo, a versão automatizada, né, o Gol iMotion, que também se estendeu ao Voyage iMotion, que tinha o câmbio manual com o robozinho trocando as marchas, que não era tão bom, mas era uma boa solução, uma solução barata, digamos assim, para você ter mais conforto em um carro mecanicamente simples. Mas é verdade que as melhores coisas, a melhor parte, ficava nas versões mais caras, que por exemplo era o Gol Power 1.6, que tinha até a base dos para-choques pretos, sem pintura, que dava uma real sensação de que era um carro melhor. Mas você ainda podia comprar um Gol sem piloto automático, sem airbag, sem ABS, facilmente. E quem quisesse um Gol mais barato, até 2014 podia comprar um Gol G4 ainda. Foi essa geração que fez o Gol voltar a ser um carro desejado. Dali daquele momento do lançamento em 2008 até 2012, 2013,
o Gol ainda era uma referência entre os carros compactos. O grande recall do motor 1.0 VHT foi um problemão, porque havia uma falha de lubrificação no motor se ele rodava em ciclo frio e tinha motor tendo desgaste prematuro. Tiveram que trocar o motor 1.0 de muitos carros. Até que em 2012, aproveitando que a concorrência estava sendo renovada, o Gol foi renovado, ganhou facelift, ganhou farol mais quadrado, seguindo o estilo do nosso Fox desde 2009, seguindo o estilo do Polo europeu, e também teve toda a sua arquitetura eletrônica modernizada. Então ele já poderia conversar algumas coisas com o carro, entre as funções do carro. Por exemplo, eu estou com o limpador ligado e eu dou a ré, ele liga o limpador traseiro automático. Isso era coisa que você tinha no Fox, tinha no Polo, mas ainda não tinha no Gol. E o motor 1.0 foi atualizado. Teve várias otimizações, passou a se chamar Tech e ficou mais econômico, mais silencioso. Teve uma evolução sim, mas ainda era o motor 1.0 de 4 cilindros, conhecido dos outros anos. A concorrência começou a dificultar a vida do Gol. Em 2014 foi o último ano que ele foi líder de vendas no Brasil. E aí em 2016, para a linha 2016, a Volkswagen fez mais uma alteração visual. Essa lanterna passou a ser maior, o painel foi totalmente modificado, ganhou linhas mais harmoniosas com o resto da linha Volks e veio o motor 1.0 de 3 cilindros, que por sinal é o motor que ainda equipa o Last Edition, todos os Last Edition vendidos no Brasil. Mas a última dianteira do Gol, que permanece até o fim, só surgiu para a linha 2018, que na verdade foi adotar os faróis, a grade e o para-choque da Saveiro, que tem blocos maiores, né, grade maior, dão um aspecto de maior robustez para o Gol. Na verdade, eles já tinham testado essa dianteira no Gol Track, o Gol Aventureiro. E foi também nesse momento que o Gol ganhou o motor 1.6 16 válvulas, que é um motor que permanece na Saveiro ainda, com a associação ao câmbio automático de 6 marchas. Acho que esse foi uma grande guinada para o Gol, que era oferecer um câmbio automático de verdade no momento que todo mundo queria um câmbio automático. Só que não vendeu nada, porque quase 2020 as pessoas não queriam um Gol automático, elas queriam um outro carro automático. Na verdade, elas queriam um Polo. E assim chegamos ao último lançamento do Gol, que é o Gol Last Edition, a série limitada a 1.000 unidades, das quais 650 ficam no Brasil e 350 vão para o Uruguai, Colômbia, Argentina, para países vizinhos com história também relacionada ao Gol, que sempre compraram o Gol. A diferença é que o nosso tem o motor 1.0 e os exportados têm motor 1.6, 8 válvulas, porque lá ainda podem vender carros com esse motor. Aqui as regras de emissões não permitem. O único motor vendido no Brasil, no Gol, desde o final de 2021, era o 1.0. E assim ficou. Inclusive, esse daqui é o milésimo Gol. É o carro com o número de série 42, alusão ao tempo que o Gol ficou em produção, 42 anos, e 1000, a milésima unidade. Então, tem os 649 aqui e o milésimo, que também é só nosso. O que não muda, independente do destino, é que todas as unidades são dessa cor aqui, o vermelho Sunset. É a primeira vez e única que o Gol vai ter essa cor, que é uma cor que surgiu no Nivus, foi pro T-Cross, também está no Polo 2023 e o Gol se despede com ela. Aqui na traseira fica bem evidente como o aerofólio e o teto preto fazem uma integração com a janela. E ainda tem essa faixa preta na tampa, que é pintura de verdade, que remete à primeira geração, ao Gol quadrado, que tinha esse acabamento preto interligando as lanternas. Inclusive, essa fonte usada para o logotipo é exatamente a mesma fonte do primeiro Gol. Eu até pensava que era do Bolinha, mas na verdade é do primeiro Gol, tudo na mesma altura. É interessante ter esse tipo de referência no carro. Além disso, tem essa faixa preta no nicho e também as molduras nas caixas de roda, que são elementos que já eram vistos no passado no Gol Track ou no Gol Rally, que voltaram agora para fazer essa composição com os detalhes pretos nesse carro. Aqui na lateral as mudanças seguem com as rodas Aro 15 pintadas de preto, o logotipo, que é uma roda orbital estilizada, que tem 1980 como ano inicial, e na verdade ela é uma referência ao fim da produção do Gol. Tem as maçanetas pintadas de preto,
Acho que também é uma coisa para lembrar que quase todo Gol vendido ao longo desse tempo não tinha a maçaneta pintada, né? E tem a faixa preta também com escrito Last Edition aqui embaixo, junto com o retrovisor também preto. Aqui dentro tem toda uma ornamentação para fazer essa despedida do Gol. Tem esse acabamento cinza aqui no braço da porta. O volante é revestido de couro, tem costuras vermelhas, assim como a alavanca de câmbio também tem costuras vermelhas. O painel ganhou essa faixa aqui, meio no estilo do Polo, com a indicação do número de série, da série limitada. Tem também esse porta-objetos que vai no porta-copos com o logotipo Gol Last Edition. E é basicamente isso. Mas o detalhe que eu mais gosto, na verdade, é o banco, porque eles colocaram a parte central com um tecido mais grosso, que lembra justamente aquele banco de couro da Recaro que equipava o Gol GT, o GTS e o GTI. E também entrou em alguns outros carros sofisticados, os mais caros, digamos assim, da época nos outros Volkswagen. Então é um banco que realmente faz uma alusão, tem o escrito Last Edition, faz essa bela referência para o Gol. Mais um lapso temporal, porque tem coisa nesse Gol Last Edition que eu posso te contar dirigindo. Então vamos lá. Tudo bem que é um Gol 1.0 como todos os outros. Na verdade, o Gol Last Edition, ele era o Gol mais completo que você podia comprar em 2022, porque ele tem a central multimídia, com Android Auto, Apple CarPlay, com cabo. Também tem ar-condicionado, vidros elétricos nas 4 portas ainda acionados aqui no painel. O quadro de instrumentos completo, com computador de bordo, velocímetro digital. A coluna de direção tem ajuste de profundidade e também de altura, mas o peso já diz, é uma direção hidráulica. O Gol ainda mantinha a direção hidráulica. E isso é só um sinal da data, de como o projeto dele é antigo. Não tem direção elétrica, também não tem controle de estabilidade e tração, que logo vai ser obrigatório até para carro com projeto antigo. Então o momento dele se despedir é esse. E, bem, também pela conjuntura atual, não fazia sentido a Volkswagen desenvolver um novo carro pequeno, exclusivo para o mercado sul-americano, latino-americano, porque ela teria que seguir uma nova filosofia construtiva, ela teria que usar a plataforma MQB. E não faria sentido você fazer um outro carro menor na plataforma MQB, investir muita grana nisso, não ter a Europa e outros continentes para mitigar os custos, para dividir o custo. Então o que a Volkswagen vai fazer? Ela está lançando o Polo Track, um Polo de entrada, um Polo mais básico, que vai custar basicamente o preço, até menos do que esse carro aqui custava sem ser o Last Edition. Ele custa R$ 79.990, já está em pré-venda e começa a entrega em fevereiro. É um Polo com motor 1.0, câmbio manual de 5 marchas, exatamente esse conjunto, com 84 cavalos, mas com algumas simplificações. Ele não tem roda de 5 furos, ele tem 4 furos. Basicamente o mesmo tambor do Gol, também para manter contrato. E vai ser fabricado em Taubaté, a mesma fábrica que sempre fabricou o Gol. Enquanto os polos mais completos serão fabricados em São Bernardo do Campo. Nessa conjuntura e também com um pacote de equipamentos um pouco mais limitado, que tira até a luz de leitura do teto, fica só uma lâmpada geral, a Volkswagen conseguiu chegar a um preço compatível com o segmento do Gol. Então vai ser um carro também muito vendido para locadora, também muito dedicado à frota, porém mais moderno, mais seguro e com 4 airbags, controle de estabilidade e tração, sistema de som, não vai ser central multimídia, mas vai ter um rádio. Então é um carro ok, é um carro que atende muito bem a função. Agora também ponderando uma informação, né? Esse carro aqui, essa unidade é a 473, mas o número de série dela é 821. Só mesmo aquela milésima unidade, ou também a unidade 42, que foi leiloada, ou algumas outras poucas unidades, é que seguiram exatamente o número de série certinho, de acordo com o número, o código da série especial. Os outros não. Se você reparar, o Volkswagen Gol é o último carro daqueles populares que faziam sucesso décadas atrás a se despedir. Ele agora segue o mesmo caminho de Uno, Palio, Fiesta, Corsa, carros que fizeram muito sucesso no passado, mas que hoje já não fazem sentido
ou não faz sentido para os fabricantes manter esse nome vivo se o carro não tem uma certa identidade. Mas para um carro que era lento, barulhento, até um pouco defasado quando foi lançado, até que o Gol chegou longe demais, não é mesmo? E com isso, nós encerramos nossas atividades em 2022. Agora o canal da Quatro Rodas no YouTube vai ter seu recesso. Nós voltaremos em janeiro fazendo o nosso mesmo trabalho, mas precisamos de um pouquinho de folga. Ainda que a revista e o site continuem do mesmo jeito. E, como você sabe, assim como em 2022, em 2023 a gente vai continuar fazendo jornalismo, claro.